Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Talco de Vidro, de Marcelo Quintanilha. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Mais um. Eu sou o Estranho, tô aqui com o Judeu Ateu. Olha aí. Estamos aqui para mais uma iteração do Quadrinho ao Quadrado. É o nosso mais recente podcast aqui do blog ao Quadrado, em que a gente se dedica exclusivamente a quadrinhos nacionais, né? A gente sempre sentiu falta de conteúdo voltado especificamente para quadrinhos nacional e aprofundado de alguma forma, né? Tipo, vai além de só recomendação, né? Sim. Então a gente fez esse programa e estamos aqui. Terceiro episódio. Está acontecendo, cara. Está acontecendo. Já falamos de Cachalote, já falamos de Dois Irmãos e neste programa, como foi dito na abertura, vamos falar de Talco de Vidro de Marcelo Quintanilha. Sim. Caso você esteja chegando aqui agora, a gente vai falar inicialmente sem nenhum spoiler da história. A gente vai fazer comentários gerais que não vão estragar, espero, a experiência. E aí, a algum ponto a gente avisa e vai começar a discutir com spoilers. E aí você sai, vai comprar o seu quadrinho, caso não tenha lido ainda, leia e volte aqui para ouvir o resto. Não que eu ache necessariamente que Talco de Vidro é um quadrinho que sofra muito de spoilers, sabe? Eu acho que se alguém me falasse o final de Talco de Vidro antes de eu ler, não tiraria muito da experiência, porque não é esse o tchan da experiência de Talco de Vidro, né? Não é um twist final que faz Talco de Vidro ser o que é. Exato. Então, para começar, o Marcelo Quintanilha, ele é um quadrinista nacional e ele assina outras obras conhecidas dele, Sábado de Meus Amores, talvez as pessoas tenham lido mais Tungstênio, que é uma obra que inclusive ganhou um prêmio lá no Festival de Angoulême. Sim, sim. E Talco de Vidro foi a obra seguinte depois do Tungstênio e mais recentemente Inário Nacional. Eu só li esses últimos três, né? Eu li Tungstênio, Talco de Vidro e Inário Nacional, não li obras anteriores dele. Você leu alguma outra além de Talco de Vidro? Só Talco de Vidro. Eu lembro que foi interessante a escolha da gente. A gente queria falar de uma dessas obras dele. Eu lembro que a gente estava em dúvida entre Tungstênio e Talco de Vidro, e a decisão. Eu estava disposto a ler Tungstênio, e a decisão ficou meio que qual vai ser o mais difícil de falar. E tipo, Talco de Vidro era o mais difícil, né? Era mais vago e ter uma ideia geral da obra. Tamo aí. Talvez. E eu acho que talvez Tungstênio ele tenha sido mais falado. Então acho que é mais interessante a gente dar um pouquinho de atenção para algo que se falou menos. Mas Talco de Vidro, como é mais recente e veio numa leva que já estava começando a surgir mais gente comprando, sei lá, já tinha a Amazon, por exemplo. Então talvez tenha, por exemplo, tem mais resenhas na Amazon de Talco de Vidro do que tem de Tungstênio, por exemplo. Não sei que isso significa alguma coisa. Judeu, sobre o que é Talco de Vidro? Talco de Vidro é a história da personagem Rosângela, né? Esse é o nome dela. Cidadã carioca de classe alta, ela é uma dentista, ela tem meio que a vida perfeita, tem marido, tem os filhos, tem tudo de bom na vida dela. A única coisa ruim na vida dela é que ela tem uma prima que é bonita demais. E ela meio que tem uma inveja dessa prima. E a história de Talco de Vidro vai ser meio que essa inveja e talvez a própria podridão da vida dela vai corroendo ela cada vez mais. Acaba virando mais do que uma história da vida da pessoa, quase um thriller psicológico. Já vi até sendo categorizado como um terror psicológico, porque é meio que essa sensação de angústia que meio que predomina Talco de Vidro, né? Sim, você comentou apenas o nome da Rosângela porque a história é basicamente ela, né? Eu acho que acaba diferindo bastante das outras histórias que a gente tratou até agora aqui no Quadrinho ao Quadrado. Essa é a primeira história que ela é história de personagem. Ela é 100% centrada na Rosângela. A gente tem umas visões de leve de outros personagens, mas é sempre de fora. O único personagem que a gente vê de dentro é a Rosângela. Tem o marido dela, o Mário, a própria prima. Todo mundo ganha nomes, né? Todo mundo que ela conhece tem nomes e tal, mas realmente a gente nunca sai dessa visão terceira primeira pessoa, né? Que é Talco de Vidro. É até interessante porque eu colocaria como um personagem a narração também. Porque a narração ela acaba tendo uma personalidade, né? Ela não é didática. Ela tem vícios de linguagem, ela tem trejeitos, ela tem repetições, ela
conversa com você, né? É uma narração que é basicamente um personagem, né? Você percebe nele uma personalidade de como ele está enxergando, a narração está enxergando aquela situação e dá um insight interessante do que tem na mente da Rosângela, o que a gente vê acontecendo com ela. Interessante, acho até válido começar a comentar justamente por aí, porque a primeira coisa que me chamou a atenção em Talco de Vidro foi justamente essa narração, sabe? Acho que qualquer tipo de texto, seja quadrinhos, literatura, ou até mesmo cinema, tem algum nível de formalidade, sabe? Dentro do texto, né? Ou seja alto, ou seja baixo, sabe? Qualquer um tem algum nível de como pessoal não tá sendo texto, e é muito, 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 muito coloquial Talco de Vidro, sabe? É num outro nível, sabe? Que nem você falou, tem uns trejeitos e tem umas repetições e é cheio dos tipos e meio que e não sei o que, sabe? Sim. É muito um personagem mesmo. Me chamou muita atenção isso quando eu li pela primeira vez. É muito próximo da linguagem natural, né? Obviamente não é uma reprodução da linguagem natural, que senão ia ficar chatíssimo demais com todos os S e reticências que nós seres humanos fazemos, mas ele se aproxima bastante do que a gente entenderia por uma linguagem natural. A gente consegue enxergar aquilo não como uma voz ensaiada do Morgan Freeman falando de forma séria e impessoal. A gente enxerga que é alguém com entonações, alguém com dúvidas, pausas, é como se fosse um personagem, de fato, né? Ao mesmo tempo que nunca deixa de ser a própria Rosângela ali, sabe? Sim. É meio que fascinante pra mim, eu vejo que talvez meio que uma tentativa de tentar representar o pensamento, sabe, de uma pessoa mesmo dentro dessa narrativa. A própria narração o tempo todo fala sobre a personagem meio que pensar, mas não pensar meio que aquilo exatamente. O tempo todo fala isso, né? Não é que ela pensou isso, ela só sentiu, mas um pouco pensou também, mas não tanto, sabe? E a narração é meio que assim mesmo. A própria narração é meio que, mas é meio que assim, não sei o que, sabe? Sim. É muito esse vai e volta, que é meio que como um ser humano qualquer pensa. É muito... É engraçado, eu fiquei pensando que é engraçado quão pouco a gente para pra pensar sobre como a gente pensa. E eu acho que o Talco de Vidro, ele meio que faz um esforço pra meio que colocar isso à frente. Sim. Talvez seja como a gente leria a mente de uma pessoa. Se a gente fosse capaz de ler a mente de uma pessoa, talvez fosse mais ou menos como ia sair, sabe? Alguém pensando alguma coisa. Porque é uma confusão, um vai e volta. E aí já entrando um pouco na parte de quadrinização, umas imagens que vão e voltam e se repetem com muita frequência, e sempre que lembra de alguma frase, lembra de uma imagem também. É interessante. É realmente talvez como a gente veria um turbilhão de pensamentos de uma pessoa, né? Essa é uma boa forma de colocar como você leria realmente uma pessoa, porque normalmente você tem leitura de mente em alguma mídia, principalmente ficção, você tem a pessoa ali narrando dentro da sua cabeça perfeitamente, mas ninguém pensa assim, sabe? Só às vezes, né? Às vezes você pensa assim, mas normalmente é só, eu meio que pensei, mas não exatamente, né? Sim. Então faz muito sentido isso. Eu mesmo nunca parei pra pensar talvez nessa forma com que a gente pensa sobre as coisas, sobre o meio pensar. Talco de Vidro representa isso muito bem, cara. Eu fiquei impressionado. Sim, e aí levando justamente para esse lado da arte, da quadrinização, eu acho que ele auxilia bastante nesse sentido. Por um aspecto é isso que eu falei, da repetição. Então existem quadros que são apresentados uma vez e aí são apresentados inúmeras vezes ao longo da história, sabe? A mesma cena, o mesmo rosto da prima, a mesma placa de Barreto, o mesmo sorriso ali do Mario. Sempre tem aquele, apresenta pela primeira vez que a gente vê o Mario, é aquele sorriso dele perto do carro, e é sempre essa mesma imagem. E às vezes inclusive alguns foreshadowings, tem umas imagens que estão vindo bem antes do que tá acontecendo a cena, né? Então, sei lá, uma cena dela chorando é mais pra frente que vai acontecer, mas aparece bem no começo, vai e volta bastante. E aí outro aspecto que também acho que ajuda nesse sentido de ser um turbilhão de pensamentos é que os quadros não são quadros, né? Não existe a borda, né? Não existe a delimitação do quadro. Tá meio que tá flutuando ali as imagens, sabe? Elas estão obviamente ordenadas, né? Dá pra ler tranquilamente, mas não tem uma delimitação, sabe? É como se a gente tivesse, sabe, com o olho semicerrado enxergando alguma coisa, sabe? Focado, olhando por uma fresta, sabe, da mente da pessoa, algum trecho, e aí não tem uma borda em volta, sabe? Você tá só enxergando aquilo. Eu acho interessante, eu acho que dá uma fluidez bem legal pra história. Sim. É meio que até mesmo o pensamento, o recurso clássico de quadrinhos para dentro de um sonho é meio que essas bordas um pouco
pouco meio que, como você falou, não retas, mas não é que tipo, tá recortado nem nada, é só um pouco vago, assim, como está presente o tempo todo dentro de Talco de Vidro, realmente dá talvez essa sensação de imersão dentro da cabeça de uma pessoa. Além de uma coisa que eu reparei é que, às vezes sim, às vezes não, mas é exatamente isso, os quadros estão meio que desaliados várias vezes, é uma bagunça muito grande, às vezes tá bem organizadinho, os quadros fazem todo sentido, às vezes tá pra todo lado e às vezes nem no momento que tá acontecendo alguma coisa chocante, às vezes só tá um quadro tá um pouquinho acima do que deveria estar, tipo, só pra dar essa sensação de desencontro, sabe? Uhum. Eu acho que muito do estilo narrativo de Taco de Vidro inteiro tem a ver justamente com essa experiência de entrar dentro de uma cabeça dentro da cabeça de uma pessoa. Acaba sendo o grande cerne da história, ao mesmo tempo o grande atrativo e talvez um possível problema para algumas pessoas, né? Porque eu admito que da primeira vez que eu li e nessa segunda vez também, começar já de cara nessa confusão de pensamentos e falas de narrativo é meio pesado. Te segura bastante a leitura, né? Eu acho que acabou faltando a construção um pouco mais gradual. Você entrar nos personagens com calma e aí você entrar de cabeça na mente do personagem. Não, você entra direto de cabeça. E aí talvez de primeiro impacto seja um pouco... Será? É aquele negócio, eu acho que... Eu não sei se sinceramente eu vejo isso como um defeito. Nem uma qualidade, é só um negócio da obra. Eu aprecio a coragem do autor de jogar a gente de cara ali. Que quer ler, não quer não ler. Talco de Vidro é bem assim mesmo, porque... Pô, a primeira página eu já vem com essa narração toda bizarra e tal. Eu demorei pra ler pela primeira vez Talco de Vidro. Ficou um bom tempinho parado aqui pra entrar. Sim. Mas eu acho que... Eu ia falar que acho que na releitura facilitou, mas também não. É difícil. É denso. É denso. Na releitura, o que acontece é que, como você já sabe o que você tá esperando, né? Porque quando eu fui pra Talco de Vidro, eu fui sem saber nada. Não sabia nem sobre o que era, sobre o que era história, nada. Eu fui do hype do Tungstênio. Eu tinha lido Tungstênio, gostei, saiu o Talco de Vidro, falaram bem, eu quero ler Talco de Vidro. E aí, como você tá chegando do nada, aí você fica naquela... O que ele tá querendo fazer aqui? Aí quando você já lê a segunda vez, você já sabe o que ele tá querendo fazer ali. Então é mais fácil entrar. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um pouco maçante de início. Início, eu diria até uma pós-metadezinha ali. Tem uns bons momentos que eu entro na história, eu entro na angústia e no desespero da personagem ali, principalmente quando ele coloca uns quadros mais simbólicos e mais abstratos, porra, adoro, sabe? Mas aí de vez em quando volta pra rotina e eu fico... anda um pouquinho só. Eu entendo o propósito daquilo, mas é um pouco maçante, sim. Mais pra frente eu acho que fica mais tranquilo porque já saiu desse início de meio que apresentação e repetição que a gente tem de cara, né? Porque a história ela entra nessa coisa de a gente tem que entender o contexto dessa personagem, né? Como ela tá onde ela tá, né? Ela é uma dentista, uma pessoa super bem sucedida, e como ela enxerga a vida dela e como entra a personagem da prima na mente dela, né? Porque não é nem entra na história, porque a personagem da prima ela mais existe na história, né? Ela é uma vez, duas. Ela é uma ideia, sabe? Na verdade, na história ela aparece uma vez, que é logo no começo. E aí, todo o resto é só a lembrança. Então, a gente precisa entender esse contexto, então fica indo e voltando bastante. Aí mais pra frente já existe uma continuidade, né, sabe? Estão acontecendo coisas. As coisas estão mudando, estão caminhando pra algum lugar. Então fica um pouco mais tranquilo de ler. Mas eu acho que talvez, se der pra reclamar de alguma coisa, ele seja um pouquinho embaçado às vezes. Eu tento a concordar com isso, sim. Não que eu acho que esse seja talvez o único problema. Eu tenho outros problemas com Talco de Vidro que talvez eu vá querer comentar mais à frente nos spoilers. Mas eu concordo, talvez seja só um pouquinho embaçado de começo. Uma coisa que eu reparei bastante no quesito da arte, esse uso maestral, eu diria, de retículas, é tão difícil... Pelo menos qualquer quadrinho. Eu acho, talvez, usar retículas tão precisamente e com uma variação tão grande de tons, eu fiquei bem impressionado. Eu acho que o que funcionou é que as retículas que foram usadas, elas eram, eu não sei, talvez
eu não sei qual que é o termo técnico porque eu não sou desenhista, mas elas pareciam menos espaçadas, porque tem aquelas retículas que são vários pontinhos, mas são bem abertos, assim. E aí você olha e fala ali, retículas. E aqui, como elas são bem juntinhas, né, mesmo tendo vários tons diferentes, elas são bem juntinhas, então parece que é a cor mesmo, né? Você não percebe como retícula olhando inicialmente, né, olhando de passagem. Aí só quando você presta atenção, você fala, ok, né, isso aqui obviamente é uma retícula. Mas quando você tá lendo no fluxo, fica bem tranquilo, né? Então ficou bem fluido mesmo. Tem alguns cenários que são inteiros compostos por retícula, às vezes cadeiras é só retícula, sabe? E o uso preciso em carros, esse tipo de coisa. Eu fiquei bem impressionado, achei bem técnico, gostei. E quanto à arte dos personagens, o que você achou? Porque eu vou opinar depois, mas eu acho que talvez seja algum, sei lá, impeditivo, não sei, porque rola um Vale da Estranheza ali? Você comentou isso comigo em off antes da gente fazer esse programa faz tempo. Eu não concordo. Eu não concordo, não. Funciona pra mim. O traço definitivamente é mais orgânico. Tipo, comparado, sei lá, ao uso de retículas que é tão preciso. O traço é bem orgânico, assim, e meio que impreciso às vezes. O que eu vejo, talvez você tenha problema justamente no design dos personagens, né? Não é tão realista, nem tão o caricato também esquisito. Eu acho que não, pra mim funcionou. Funciona, mas de vez em quando, pelo menos a primeira vez que eu li, inclusive, eu fiquei muito... Na releitura eu percebi, o que mais me incomodava eram as gengivas. Porque as gengivas eram muito grandes, então eu acho meio estranho. Dava um ar meio... As pessoas têm gengivas assim mesmo, mas será que eu preciso ver isso dessa forma no quadrinho, sabe? Achava um pouco estranho. E que, por exemplo, o olho é super bem detalhado, só que todo o rosto, não, sabe? Então você olha e fica meio... Caralho, mas isso é fotorrealista ou não é, sabe? Então variava bastante, né? Às vezes tinha umas rugas e um formato mais delineado, mas às vezes era só um rosto branco, só com aí o que era desenhado do rosto era o nariz, aí aquele risquinho entre o nariz e a boca. Aí eu ficava, de vez em quando eu ficava um pouco tipo, Vale da Estranheza, mas aí você se acostuma. Aí você se acostuma e vai tranquilo. Se bem que é o que você falou aí, que talvez eu veja como uma crítica válida pra arte, é que ela no que tange ao design dos personagens, ela é bem consistente mesmo, no nível de detalhamento dos personagens, sabe? Não tô nem falando de simplificação à distância, esse tipo de coisa. Às vezes, um personagem que tá na mesma posição, num quadro acima e abaixo, o nível de detalhamento é completamente diferente. Seu cabelo e esse tipo de coisa é um pouco inconsistente, eu diria. Sim. E talvez eu acho que uma parte da estranheza venha daí. O que nem se falou, às vezes tem ruga, às vezes não tem, às vezes o cabelo tá de um jeito, às vezes tá de outro. Eu posso concordar com isso, talvez. Mas mesmo eu acho bom no final. Sua crítica. Mas eu acho bom no final. Talvez, é o que eu falei, talvez cause uma estranheza. Eu demorei um pouquinho pra me acostumar, a experiência pessoal, demorei um pouquinho pra me acostumar de cara, mas aí depois me acostumei e ficou tranquilo. Mas aí analisando um pouco mais friamente, eu percebo o que talvez tenha causado uma estranheza de início. Se bem que no que tange a arte, o que eu mais gosto é quando é um foda-se. Não que é um foda-se, mas quando ele vai super abstrato e simbólico. Um quadro que é só umas linhas e te dá uma ansiedade só por causa do contexto é muito mais interessante pra mim do que a arte dos personagens, sabe? Um quadro que é só tipo uma bolinha com um risco no meio. Eita porra, mano, isso me dá uma angústia. Sim, sim. Ele tem, em vários momentos, né, o Marcelo Quintana, em alguns momentos, ele fez tipo um full abstrato ali. E eu diria que talvez até eu queria um pouquinho mais. Eu acho que a história cabia mais, um pouquinho mais de piração. Eu aceitaria mais, não reclamaria. Não digo que é um problema, mas eu acho que seria interessante, porque ele faz uns abstratos interessantes em algum ponto. Esse da linha, eu acho que é um dos primeiros que aparece quadros mais abstratos. É isso que eu queria. Eu queria mais disso, sabe? Eu ia gostar bastante de ter mais disso. Porque foi de novo entrando nesse conceito de entrar na mente de uma pessoa, é uma representação também bem, tipo, dentro da sua cabeça você nem sabe o que tá acontecendo. Tudo uma maluquice ali, você nem sabe o que você tá pensando direito. Sim. Eu acho que foi uma representação muito fiel de algumas sensações que você pode ter às vezes. Ele tenta cobrir isso, essa coisa de variação de sensação e tal, mudando bastante ângulo de um quadro pro outro, ou mesmo fazendo transições altas de um ponto ao outro, sabe? No momento lá no meio que tá tendo uma passagem de tempo maior ali, tá contando vários pequenos acontecimentos, então cada quadro é um tempo diferente e tal. A narração ela dá umas variadas legais, mas
poderia dar uma pirada maior aí. Fica a crítica. Tem uma questão de talco de vidro, vamos entrar nisso, que eu vi muita gente comentando que é uma grande crítica social. Essa expressão não ganhou muito um bom sentido hoje em dia, mas que é tipo uma puta crítica a meio que alta classe, né? Classe alta, eu vi em alguns lugares falando até classe média. Se isso aqui é classe média, a pessoa tá muito em falta de contato com a sociedade. Sim. Que é uma grande crítica à classe alta. O que você acha disso? Eu acho que não. De forma alguma, na verdade. Existe em algum ponto no começo, eu não digo nem crítica, mas uma exposição ali, né? Porque a nossa personagem, ela sempre veio de uma família boa, né? E ela teve tudo endereçado na vida, né? Teve o consultório pago pelo pai, o marido dava carro de presente, sabe? Sim, na casa de praia. Na casa de praia. Então, existe uma exposição, mas eu acho que nunca é uma crítica. O problema nunca é por ela ser rica, sabe? Acaba sendo mais essa prima dela que é bonita, tem um sorriso lindo e que teve problemas a vida inteira e é pobre e sofreu, etc. E ela tem inveja dessa pessoa. Eu acho que é mais uma questão dessa personagem com essa personagem nessa situação do que a classe que essa personagem representa com a classe que essa outra personagem representa numa situação global, sabe? Eu acho que é muito específico. É muito dessa personagem, como ela se sente, como ela passa por essa loucura que nasce da inveja dela e dessas sensações e pensamentos que ela tem. Não, e aí até expandindo, sabe? Que pra mim esse Talk de Vida tem uma grande mensagem, é sobre não importar a sua condição externa, porque no final das contas é a mente que vai comandar você, sabe? E no sentido que não importa, não é que não importa que você tem muita grana, é que não importa mesmo. Não que seja inexistente ou sei lá, desimportante o fato dela ser de classe alta, que nem você disse, isso é exposto e tipo, é justamente falando sobre como não importa você ser de uma classe alta e ter tudo, que no final das contas a sua mente é comandada. Mas eu acho que essa história poderia ter sido contada também pelo ponto de vista de uma pessoa de classe baixa, que pode ter tudo bem na vida ou alguma coisa assim, ou sei lá, mesmo que tá tudo ruim, e no final das contas é a mente que comanda o que essa pessoa sente e como ela vive. Sim. Eu realmente não vejo como uma crítica de forma alguma, sabe? Ele esboça isso, mas nunca é o cerne da história, sabe? Não é o que gira. Os acontecimentos não é por causa disso. É isso que eu quero dizer. Ele toca na questão, mas não centralmente. Eu toquei nisso, porque acho que até no próprio Talco de Vidro, no fundo, nas resenhas ali atrás, né? Na quarta capa tem lá uma puta desconstrução da classe alta, sabe? Esse tipo de coisa. E eu não vi isso tanto. Então, interessante você dividiu essa mesma visão. Aliás, fica uma crítica aqui que tem um quote na quarta capa que é o quote mais ruim que eu já vi. Pra se colocar. É aquele que... lembra Dostoiévski, não? O quê? É um que é o melhor quadrinho do ano. Lembra Crime e Castigo do clássico de Dostoiévski. Que coach é esse? Me pede um coach, Marcelo Quintanilha. Eu te dou um coach melhor que isso, cara. Porra. Não, eu tinha problema com outro coach, que é esse aqui. Em Talco de Vidro, a narração é praticamente uma obra de literatura que funciona independentemente dos desenhos e os balões de fala são preenchidos com frases absurdamente realistas. Porra, vai se fuder. Essa visão aqui é de quem não gosta de quadrinhos, sabe? Que tipo, não, isso aqui é bom apesar de ser um quadrinho, porque esses textos aqui, eles são quase literatura. Vai se fuder, meu amigo. Quadrinho é literatura, sim. Eu não sei se é literatura, mas é uma arte por si só, sabe? Não tem que comparar com literatura, pau no cu, sabe? Não, e Talco de Vidro complementa tão bem, sabe, a arte e o texto. Sim, Precisa ficar usando outra mídia de escada pra falar bem do negócio, sabe? Nota 0 pra coaches em Talco de Vidro, viu? Nota 0. Chama a gente da próxima vez, Marcelo Quintanilha. A gente põe um coach bonito ali pra você. Por favor. Finalizando então essa parte sem spoilers, você comentou sobre talvez não ter algumas críticas e tal. Possivelmente vai envolver spoiler, então não quero entrar nisso, mas que você dê sua opinião geral, levando em conta essas críticas que você ainda vai fazer. Eu vou falar que as críticas que eu queria fazer quase que sumiram da minha cabeça depois dessa conversa. A obra já tá crescendo mais na minha cabeça, mas eu tenho alguns problemas assim. No geral, Talco de Vidro é muito bom, sim. Eu acho que ele merece todo
o apreço que ele ganhou pela crítica, sabe? Algumas, como eu disse, eu acho que alguma galera da crítica não entendeu a obra, que nem eu, pelo menos. Não vou dizer que entendeu errado. Mas é uma letra muito boa. A gente nem entrou tanto no aspecto, essa série dele ser um terror psicológico, mas esse pra mim é o grande tchan de Talco de Vidro. Eu sei que é uma experiência meio que angustiante, assim, sabe? Ele realmente consegue fazer você entrar e ficar meio que tão desesperado quanto essa personagem. Então, se esse era o objetivo de Talco de Vidro, alcançou com perfeição pra mim. Acho uma excelente obra. Minha opinião é que eu gosto também de Talco de Vidro, gosto bastante de Talco de Vidro. Eu acho que as minhas principais críticas deu pra falar nessa parte sem spoiler, que foi tudo que a gente conversou antes disso. Eu acho que é um bom... Você sabe aquelas coisas que a gente fala assim, dá um bom quadrinho nacional, aí eu falo assim, tá aqui, isso aqui é um bom quadrinho nacional, sabe? Eu posso falar sem... Falo com tranquilidade, sabe? Pô, a gente só falou de quadrinho nacional bom até agora. Claro, ele tá escolhendo a dedo. Então eu acho que sim, existem alguns problemas, mas sim, é uma excelente leitura. Gosto bastante de Talco de Vidro e espero que quem tenha ouvido essa conversa até aqui tenha percebido que eu gostei no final, sabe? Eu tenho críticas às vezes que eu gostei sim e que vale a pena ir atrás e dar uma lida em Talco de Vidro. Cara, vamos pros spoilers agora. Então, adeus pra você que não leu. Quem leu, continua com a gente. Beleza. E spoiler de Talco de Vidro, Judeu. A personagem morre no final. Ela comete suicídio. Provavelmente morre no final. Podemos discutir qual suicídio é. O primeiro ponto que eu queria... Não, calma, vamos chegar lá. Tá ok, desculpa. Primeiro ponto que eu queria puxar é que talvez, eu tava pensando aqui quando a gente tava conversando até agora, talvez eu sinta falta de algumas páginas mais memoráveis, sabe, de Talco de Vidro. Porque ele tem momentos interessantes e viradas interessantes, mas eu tô tentando lembrar de cenas que eu lembro de elas serem memoráveis, sabe? E a que eu acho mais memorável é a cena quando a prima cancela a consulta da primeira vez, que na hora que a Rosângela já entrou na loucura. E aí ela fala assim, agora eu vou mostrar pra ela, dia 25 vai chegar, dia 25 vai chegar, dia 25 vai chegar. Ela cancelou, e aí dá um close nos olhos dela, assim, sabe? Essa eu acho que é a página que eu mais me lembrava de Talco de Vidro. O resto eu não lembro de nenhuma página tão memorável assim, não sei. É engraçado porque eu reparei o quão pequenos os quadrinhos são, sabe? O quão apertadinhos, várias vezes ele coloca eles e eu achava que era uma oportunidade tão boa de mandar uma puta página dupla de impacto, sabe? Não tem nada disso. Pra mim, as páginas mais memoráveis é justamente, e aí correlacionando com o que se falou antes de querer mais da brincadeira abstrata, pra mim é aquela página dos fios, e aí depois quando ela tá... Isso é já na droga, já. Já nas drogas, e aí tipo é um monte de quadros, super... eu tô com ele aberto aqui, uma puta montagem de vários quadros, uns rabiscos, outros umas várias cruzazinhas, outros tipo, alguns é quase nada. Eu adorei essa montagem dessa página e queria mais coisa desse tipo. Desde a hora que começa, né, que é quando ela cheira a cocaína pela primeira vez, que aí mostra um turbilhão e aí puxa várias páginas, vários quadros, né, abstratos. É realmente bem legal. Acho que parte disso tem a ver com justamente a gente lidar com a rotina dela, né? Nunca são grandes acontecimentos e tal, sabe? Mesmo que mesmo que seja um puta impacto, não é nada revelador numa vida comum, sabe? Você nunca contaria isso pra alguém. É só por causa do contexto que aquilo vira dramático. Então nunca teve espaço pra isso, talvez. Partindo um pouco pra história, aqui vai ser um pouco diferente das outras, porque justamente a gente tem uma única linha narrativa, né? Todos os outros a gente pode, até agora, os outros quadrinhos ao quadrado a gente pode fazer por partes, e aqui vai ser uma grande linha contínua, talvez, e indo e voltando em situações e opiniões gerais de tudo. O que você acha no final dessa espiral dessa personagem, né? Que agora a gente pode falar que ela entra na loucura e é uma loucura foda, sabe? Ela vai embora. Ela começa só com essa sensação meio incômoda, e aí ela pira no sorriso da personagem e fala, caralho, tem alguma coisa nesse sorriso. E aí ela vai atrás de ir atrás da tia, sabe? Marca um encontro e fica
bisbilhotando só pra saber, não, tem alguma coisa aí, o que aconteceu? Sabe, só pra descobrir que a menina tá namorando, sabe? É engraçado como... Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas você falou a verdade, é que a prima aparece uma vez no começo da história e nunca mais, e é isso que leva ela à loucura, sabe? É um acontecimento pequeno que vai se expandindo e deixando ela cada vez mais louca. E até entra aqui, talvez a única crítica grande que eu tenho à história, que eu sinto que não expande tanto quanto eu gostaria. No começo começa bem pequeno, ela vai ficando um pouquinho louca e tal, com o negócio, vai insistindo, e aí vai crescendo, ela vê, quando ela começa a sentir fedor do marido dela, o Mário, e, tipo, ela começa a olhar, vocês estão sentindo, tá todo mundo sentindo cheiro, porra. E aí ele meio que para um pouco, ele volta, queria que, tipo, fosse talvez uma crescente maior. E aí, quando chegou no final, não senti que ela tava tão desesperada assim. Sim. Eu senti que o final foi um pouquinho anticlimático, na minha opinião. Eu achei que teve talvez uma gordurinha ali, poderia encurtar um pouquinho, e não foi tão crescente essa espiral quanto eu gostaria. Eu consigo entender a crítica. Eu percebo que, de fato, parece que ela vai em onda, né? Ela não vai constantemente subindo na loucura. Então eu acho que talvez faça parte da ideia, né? Que aí, logo em seguida, ela fica muito, muito obcecada, e aí fica muito louca, e aí ela decide que ela odeia o marido, e aí ela separa e aí dá uma acalmada. Aí ela começa a sair com as pessoas, não sei o que, aí ela começa a estabelecer... Tipo, tá meio louca, mas tá um louca meio a nível baixo, assim, tá estável. Aí, quando ela acha que vai encontrar a prima e não encontra a prima, aí começa a subir a loucura de novo, sabe? E aí, depois de um tempo, quando ela atinge o mais baixo possível, ela começa a melhorar de novo, e aí ela se desculpa com os pais, né? Compra os chicletes dos meninos da rua. E aí ela tá ficando ok de novo, e aí ela vê a prima, sabe? E sobe de novo. É como se toda vez que a prima aparecesse na vida dela, de alguma forma, né? Seja a ausência dela na consulta, ou ela achar ter visto, se ela viu ou não fica muito claro, achar ter visto no carro. Todas as vezes que a prima aparece, dispara alguma coisa nela. Então, eu acho que talvez seja a ideia. Então eu entendo não ser uma constante subida de loucura, porque talvez até fosse ficar bem mais curta a história se fosse só isso. Não sei. Sei, eu entendo, eu acho válido. Mesmo enquanto eu falava, eu pensei, talvez seja meio que esse propósito, sabe? De mostrar que toda vez que ela se estabiliza, aparece a prima pra fuder tudo, né? Só não vou dizer desse jeito, porque parece que a culpa é da prima, né? A prima não tem culpa de nada, coitada. Não, nem aparece, Talvez minha crítica, colocando de uma forma melhor, eu senti que o pacing da história tava um pouquinho esquisito. Pensando numa linha, eu acho que foi muito... O ritmo foi muito lá pra baixo pra subir de novo. Eu acho que poderia ter descido um pouquinho menos, e aí ido e crescido, e aí descer, mas não descer tanto o clima da narrativa, sabe? A velocidade da leitura, por assim dizer. Isso eu consigo entender, que talvez em alguns momentos, talvez esses momentos de demais. baixo, esses momentos que ele abaixa da loucura, ele dá uma freada na história, e aí acaba desanimando um pouco, mas é porque é aquela coisa, né? Na hora que tá subindo, tá ficando muito interessante, né? Toda essa construção que vai chegando até ela sentir nojo do marido, sabe? Toda essa subida é muito boa, porque você vê chegando devagarzinho, sabe? E aí ela olha pro cara na conversa e vê a boca escancarada e os dentes podres, e aí ela vai e vomita. Tem uma construção ali, e aí logo depois dá uma acalmada, e ela, sei lá, conversa sobre namoração na internet com a amiga, sabe? Dá uma segurada na história. Mas sim, eu entendo isso. Não é uma crítica enorme. Eu tô tentando talvez achar um defeito pra essa obra que todo mundo falou bem. Você acha que a Rosângela, ela tem uma patologia, ou ela é só... não é doença, ela só é, sei lá, se deixou levar? Eu não tô qualificado a comentar isso. E eu até pensei nisso. Será que tá comentando algum tipo de doença aí? Tipo, ansiedade, síndrome bipolar? Eu não sei. Talvez esteja, mas aí realmente tá fora do meu escopo. E quer saber se foi... Se de fato foi mal feito. Se de fato o objetivo era expor algum tipo de doença mental, tipo algum tipo de transtorno psicológico, foi mal feito porque não
transpareceu, né, nada disso. Sim. Eu só troquei nesse assunto porque eu vi, lendo outras opiniões da internet, que parecia ser, não, e aí, o quanto a mente humana pode ser distorcida, e os transtornos, e blá blá blá. Eu falei, será que é um transtorno ou é só, tipo, uma pessoa que se deixou levar demais por um sentimento, sabe? E que talvez essa seja a definição de um transtorno? Eu não sei. Mas pelo menos pra história, não parece ser algo, uma crítica patológica ou uma exposição de doença ou algo do tipo, né? Parece ser só uma ferramenta, né? É uma pessoa que se deixa levar pelos sentimentos. Se isso é algo... Se ela inerentemente teria sempre esse problema por ser uma doença e ela precisava tomar algum remédio ou não, eu acho que acaba se tornando talvez irrelevante pra história. Não, se alguém de fato tiver uma análise, encontra-se de fato uma patologia dentro da Rosângela, interessante, eu adoraria ler mais sobre isso de fato. Mas a grande mensagem tá meio que sobre como isso se relaciona a uma pessoa qualquer, sabe? Tipo, a qualquer pessoa, tendo ou não uma patologia. Sim. Eu acho que a ideia de você meio que ser um prisioneiro dos seus próprios pensamentos é a grande mensagem de Talco de Vidro. Então, colocar uma patologia nisso não necessariamente comprometeria a mensagem, justamente porque, né, patologia tá dentro disso. Mas também não acrescentaria muito. Então, meio que tanto faz no final. E isso que você comentou, né, de você ser um prisioneiro dos seus pensamentos e dos sentimentos também, talvez. Eu acho isso que é uma das partes mais interessantes, né, justamente da narrativa de Talco de Vidro, porque retrata um pouco como as pessoas, na verdade não as pessoas, mas que a gente pensa das pessoas influencia em nós, sabe? Eu acho que acaba dizendo um pouco sobre todos nós, porque todo mundo temos um pouco disso, né? Obviamente a maioria não chega nesse nível, mas todo mundo tem na vida uma ou outra ou várias pessoas que, sei lá, você nem tem muito contato, mas você tem opiniões fortes sobre essa pessoa e a presença dela, aparições dela, citações dela, tudo isso te ataca muito dentro de você, sabe? Te mexe muito com você só da pessoa existir ou de ela passar, seja pro bem ou seja pro mal, né? Pode ser admirar muito uma pessoa que mal conhece ou odiar muito uma pessoa que você mal conhece também. Todo mundo tem aquela pessoa, pode ser um ex ou pode ser algum colega de escola, alguma coisa que eu nunca mais vou ver o Facebook dessa pessoa. Do nada você tá lá vendo o Facebook dessa pessoa, sabe? Sim. Caraca, porque eu tô vendo isso, só me deixa mal, sabe? Mas porque você é assim, sabe? Para de ser assim, meu. Você é muito chato. Sim. E é interessante como o Talco de Vidro ele constrói, como a gente constrói na nossa mente a narrativa de uma pessoa, sabe? Porque a gente sabe muito pouco sobre essa personagem. E tudo que a gente sabe é uma narrativa louca da mente dela, né? Da Rosângela, sabe? A gente sabe alguns fatos pontuais fixos, né? Então, sei lá, ela casou jovem, o pai dela bebia, ela se separou, o marido cuspiu na cara dela, foi morar com os pais, estava se recuperando. A gente sabe alguns pontos muito específicos. Mas aí o que isso constrói na mente da pessoa, sabe? Citou que a menina tá fazendo arquitetura e aí de um momento pro outro ela passou a amar arquitetura, sabe? Cria uma narrativa na mente da pessoa. Eu acho isso muito interessante e é relacionável. Eu consigo pensar em momentos da minha vida que, sei lá, tinha, um colega de trabalho que ele existia no meu trabalho, mas eu não conversava com ele, mas eu tinha toda a característica dele narrada dentro de mim. Será que eu nunca conversei direito com a pessoa, sabe? E eu odiava ele por algo que eu nunca falei com ele. Por que eu odiava ele? Sabe? Por que eu achava ele desse jeito? E eu consigo me relacionar de alguma forma. Ou às vezes de uma forma tão banal, sabe? Você tá no metrô, ou sei lá, você tá na fila do banco e aí você começa meio que a inventar umas narrativas pras pessoas em sua volta, sabe? Tipo, essa pessoa aqui deve ser meio escrota, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Eu acho que tem muito disso, talvez até meio que na série do ser humano mesmo. E aí quando é algo próximo a você, é interessante, não pensei nisso. Você realmente constrói umas narrativas pras pessoas e isso muitas vezes acaba dizendo mais sobre você do que a própria pessoa, que é óbvio, não tem nada a ver com isso, né? Exatamente. E aí ele acabou levando, obviamente, as últimas consequências, mas eu acho que diz muito sobre relação humana, né? Como a nossa mente lida com as relações humanas.
Eu acho isso interessante. Eu acho que ou mesmo, né, a gente tá usando o exemplo dela com a prima, mas o próprio exemplo dela com o marido, né, que de uma hora pra outra, sem motivo nenhum, ela criou essa narrativa que, porra, ele me amava demais, né, o que ela falava pras outras pessoas que foi o motivo da separação, mas ela só criou um nojo da pessoa do nada, sabe? Do nada. A pessoa não tinha culpa de nada. E aí ela criou um nojo dessa pessoa. Porque sim. E é interessante como isso justamente entra de novo nessa ideia de ser prisioneiro da sua própria mente, porque você meio que cria essa narrativa pra essa pessoa e você nunca consegue sair disso. A Rosângela nunca deixa de, não exatamente pensar, mas meio que se pensar e talvez só sentir, ela não consegue escapar disso. A ideia da prima dela nunca sai da cabeça dela. Só porque um dia ela apareceu com um sorriso bom no consultório. Só porque na mente dela ela era uma coitada e aí ela não parecia uma coitada naquele dia e aí bugou a mente da menina. E aí ela entrou nessa loucura que ela entrou depois. E aí, talvez justamente nesse aspecto que eu consigo entender um pouquinho mais das pessoas entenderem isso como uma crítica social. Tem bastante dessa narrativa de ela se achar superior às pessoas em volta dela por causa da classe social dela, né? Mas como a mensagem acaba se ampliando bem mais como só os vários tipos de relações, né, que você tem dentro da sua mente com as pessoas, acho que acaba se afastando no final das contas dessa ideia especificamente. Eu achei a Rosângela só uma escrota no final das contas. Sim, sim. Uma coisa que eu odiei especificamente é a relação dela com os filhos dela. Tem uma parte ali específica que ela fala, não, nunca vou abandonar meus filhos, não vou liberar, nunca vou abandonar agora. Time skip, ela dá pouco se fudendo pros filhos. Na hora ela já tá pouco se fudendo, né? Tipo, mostra realmente como ela só tinha aqueles filhos pra mostrar classe, pra se sentir superior às pessoas em volta dela. Ela era uma péssima pessoa por culpa própria, porque todo o resto das outras pessoas, pelo menos o que a gente vê na história, todo mundo que cercava ela era gente boa, sabe? Os pais dela eram muito bons pra ela, aparentemente eram bons avós também, porque os filhos dela vão lá visitar quando ela tá na cama e não quer sair. Eles têm uma interação ali com o vô, brinca com o vô, sabe? Pô, vamos ganhar do Botafogo hoje, hein, vô? Não, vai perder. Você vê que existia uma relação, o Mario parecia ser um cara gente boa, tem aquela conversa na festa que você vê que, tipo, ele parecia o cara que era o tranquilão, sabe? Todo mundo zoando, ele, é foda, né, sabe? Não entrava na pilha, não falava mal, não reclamava, sabe? O cara amigão, todo mundo era gente boa com ela. Ela era uma escrota. Ela era uma pessoa péssima. Até os peguetes que ela pegou ali uma hora, sabe? Tipo, meio que tentavam ajudar ela um pouco, um ou outro ali. Eles eram uns caras meio estranhos ali também, né? Uns caras que estavam na mesma trilha ali de zoeira. E você acha, então, vamos fazer essa discussãozinha do final, que ela tem, então, esse momento que ela tem esse vislumbre da prima, e aí ela capota o próprio carro, né? Dá essa virada aí de capotar o próprio carro. Você acha que foi intencionalmente pra se matar? Foi, tipo, um reflexo doido de uma crise momentânea? Foi ela, sei lá, tentando virar o carro pra ir atrás da prima, pra falar com ela, porque ela falou alguma coisa, sabe? Tipo, vou tentar ligar pra minha prima, vou tentar falar com ela, sabe? O que você achou que é? Você acha que é puro e claro suicídio mesmo? Eu acho que não é um suicídio planejado. Ela não pegou uma churrasqueira, pôs no banheiro, fechou as janelas, nem nada, sabe? Foi um negócio ali do momento, mas eu acho que foi pensado. Se ela viu ou não a prima, aí que tá grande dúvida, né? Mas na cabeça dela, ela viu a prima, ela acha que a prima de fato está grávida, ela aí finalmente entrou no meio da vida dela que, tipo, ela não tem nada de melhor que dessa pessoa que ela mesma inventou. Então, eu vou morrer mesmo. E aí virou e morreu. Né? Aliás, essa conclusão é a conclusão mais do nada, né? Tipo, esse sorriso é sorriso de grávida. De onde veio isso? Sabe? É a prova de como a pessoa constrói a narrativa na mente dela, né? Sabe? Sim. Não é ruim, não é um defeito de tabaco de vidro. Isso é justamente o ápice de quão absurdo ficou, né? Sim, pois é. Quando ela tava nessa loucura. Eu consigo pensar que é meio nesse caminho, sabe? Eu não vejo como ela meio que intencionalmente se matando, mas ela se matando ao mesmo tempo. Sabe? Essa é uma descrição genial pra tabaco de vidro. O quê? Ela meio que se matando, mas meio que não ao mesmo tempo. Que nem, tipo, a história toda foi, né? Ela meio que pensando, mas não pensando exatamente, sabe? Então. E no final ela meio que se matou, mas não exatamente, sabe? Então. Foi meio que uma coisa... Meio que aconteceu.
Talvez seguindo a narração, nesse momento ela só sentiu, meio que só sentiu, e não meio que pensou de fato isso, sabe? Podia ter a narração ali. E aí nesse momento Rosângela pensou em se matar. Não, mas não, ela não pensou exatamente, ela meio que só, como é que eu vou falar? Talvez só sentiu, sabe? Só que aí ia matar o ritmo, né? Ia matar a cena da morte. Que isso, não. Mas faz sentido, faz algum sentido que foi algo, né, nesse caminho, não sei. E aí, é isso, não tem uma mensagem final, né? Não tem, tipo... Não. Só se matou, né? Tipo, isso aí, aconteceu. Eu achei bizarro só meio que as palavras que fecham o toco de vidro. Ela falou que ela pensou no Mario até o final. Eu achei que meio que veio do nada, é isso? Não sei, ela... em algum ponto lá perto do final, ela tentou ir atrás do Mario e aí ele tava com outra pessoa. Então faz sentido que em algum ponto ela se arrependia disso. Mas eu não sei se nesse momento ela se arrependeria disso, sabe? De separar do marido. Ela poderia se arrepender de várias outras coisas, de várias decisões, mas eu não sei se especificamente do marido é o que chamaria atenção nesse último momento dela, sabe? Ela parecia mais culpada de ter tratado mal os pais do que de ter se separado do Mario, sabe? Porque do jeito que tá narrado aqui, parece que ela finalmente eu percebi que o Mario era o grande apoio da minha vida, sabe? Eu tinha que ter ficado com o Mario, porque era isso que importava de verdade, não era minha prima. Mas se tem esse tipo de conclusão, pra mim veio meio que do nada, porque não tem uma construção, tipo, no pensamento dela pra concluir que o Mario era importante. Sim, concordo. Mas beleza. É isso. Tem uma coisa que a gente tem que fazer em talco de vidro, que até agora a gente costuma fazer quando a gente faz análise de mangá, e até agora a gente não fez com nenhum quadrinho nacional porque não teve porquê, né? O quê? Por que talco de vidro? A gente fez de cachalote meio mais ou menos. Cachalote tinha uma cachalote dentro de cachalote. Dois irmãos é dois irmãos. Talco de vidro, o que você acha que é? Eu tenho uma teoria boa. Porque talco é um negócio meio que leve e branco, quase puro, sabe? Só que se você pensar talco de vidro, é um negócio que pode meio que corroer você por dentro. Então, um negócio que parece branco e puro por fora pode corroer você e, tipo, te matar por dentro. Pode ser. É uma boa teoria, vai se foder. Uma boa teoria. Eu não consegui pensar em nenhuma específica. Eu lembro de algum ponto eu ter notado que talvez o vidro do talco de vidro tenha a ver com... Ela cita um vidro que separa os lugares, as posições sociais dela, sabe? Que ela tá dizendo que ela era do jeito dela, a prima era de tal jeito, e que o sorriso da prima fazia parecer que não tinha esse vidro, sabe? Que tipo, estraçalhava esse vidro. Eu não lembro qual que é as palavras exatas aqui, eu não separei. E eu pensei, será que o talco de vidro é esse vidro estraçalhado? Não sei. Não cheguei a fechar a teoria. Porque talco de vidro, pó de vidro, se você inalar, dá aquela doença fodida do pulmão que não tem cura, não é? O talco de verdade, sim. O talco, ele transforma o seu pulmão em pedra. Então, talco, só talco faz isso? Só talco por si só faz isso. Então, talco de vidro... Vai saber, não sei. Né? Vai saber. Tá bom, tô satisfeito. Boas tá bom, análises. Sua análise é boa. Vou aceitá-la por hora como a definitiva até alguém falar que não é. Ok, beleza. Bom, então fechou. Falamos sobre talco de vidro. E antes de encerrar o podcast, como de costume, vamos deixar aqui o aviso de qual vai ser o próximo quadrinho nacional que a gente vai falar. E qual vai ser, Judeu? Vai ser o incrível Bulldogma. Exatamente, Bulldogma. Supostamente incrível, né? Então, o Bulldogma de Wagner William. A gente vai fazer uma aposta aqui. Nenhum de nós dois leu. Olha só. A gente está se baseando 100% em sugestões. Sim. E uma impressão geral de que pode ser bom. Meio que isso mesmo. Pode ser uma aposta errada, porque eu tenho vários quadrinhos aqui que eu tô meio que de falar, porque eu não sou muito fã, você também tem uns aí, e a gente não falou de nada que a gente não gosta até agora, então pode ser que finalmente venha. Tô torcendo pra Bulldogma ser ruim, basicamente, é isso que eu quero dizer. Eu tô indo neutro, mas de qualquer forma, Bulldogma, a gente vai deixar também o link aí no post, como a gente fez até agora. Vá atrás de adquirir e ler conosco. Sim. Para mês que vem falar sobre. Maravilha, cara. Bulldogma será. Até mês que vem, então. Até mês que vem. Se a gente deixa pra